Quando o cristão ele pega esse livro aqui para ler, e ele fala que a vontade de Deus está aqui para a humanidade, né? Mas na verdade não é a vontade de Deus que está aqui para a humanidade. A grande verdade é que não é esse livro, não é esse livro que guia os cristãos, ou que guia esses líderes religiosos. Na verdade, são a vontade dessas lideranças que guia o que está aqui escrito. Nessas eleições ficou bem claro aquilo que eu sempre falo aqui, que não é Deus, não é a palavra de Deus que guia as pessoas. Não é a palavra de Deus que tem um caminho para as pessoas, não. São essas lideranças, são as pessoas que guiam todas as coisas que está aqui escrito. Eu até tinha falado em um vídeo aqui, do Silas, quando ele levou o presidente Bolsonaro, nada contra o presidente atual e nada contra a questão de escolha política, mas o Silas abriu lá em Juízes, capítulo 10, versículo 3, onde mostra que Jair reinou durante 22 anos sobre Israel, e o povo, e o Silas, ele lê isso como sendo um ato profético da parte de Deus. Você percebe que na verdade não é a Bíblia que está direcionando as pessoas, mas sim essa liderança, eles estão pegando a Bíblia para guiar as suas próprias intenções. Quando que, na verdade, seria eu pegar esse livro aqui, ver o que está escrito aqui, olhar lá no Sermão da Montanha, por exemplo, e tirar de lá princípios para mim viver a vida, mas na verdade não, eu pego tudo aquilo que eu estou vivendo, eu pego as minhas intenções, eu pego as minhas preferências e pego aqui a Bíblia para tentar manipular tudo que está aqui para ir de acordo com a minha vontade. Não é olhar esse livro aqui de acordo com a vontade dele. Nós percebemos que agora esses líderes aí, como o Silas Malafaia, e eu tenho falado aqui, eles vão dizer o seguinte: pessoal, povo de Deus, a vontade de Deus foi feita. Porque não tem como eles dizer que a vontade de Deus não foi feita. Se a vontade de Deus não foi feita, então foi feita a vontade do inimigo. Mas eles acreditam que Deus está acima de tudo, então a vontade do inimigo não pode ter sido feita. Então eles acreditam que a vontade de Deus foi feita, então não tem como eles fugir. Gente, a vontade de Deus foi feita. Vamos orar agora para esse nosso presidente, porque a gente não pode ser contra as autoridades constituídas, porque elas foram instituídas por Deus, assim como diz o apóstolo Paulo. Só que se eles sabem, eu volto de novo a dizer o que eu disse, se eles sabem que a vontade de Deus não pode ser contrariada, está acima de tudo, então para que tanta peleja? Para que tanta inimizade? Para que tanta separação? Para que tantas acusações? Sendo que no final de tudo, a vontade de Deus vai ser feita de qualquer forma. Então veja, suponhamos que eu quero que o resultado de alguma coisa seja A. Eu quero que o resultado seja A. Mas a vontade de Deus é que o resultado seja B. Não seja A, mas seja B. Então, como que eu quero que o resultado seja A? Eu vou infringir mandamentos, eu vou agredir pessoas, eu vou pelejar contra as pessoas, eu vou excluir pessoas do rol de amizades, eu vou fazer os diabos para que o resultado seja A, tá? Porque eu quero que o resultado seja A. Só que aí depois o resultado não é A, o resultado é B. E quando o resultado depois for B, eu vou chegar e dizer o seguinte, aí eu chego e falo assim, nossa, Deus é soberano, Deus fez com que a sua vontade foi feita. Mas vem cá, se eu sei que o resultado pode ser B, então por que eu quero forçar tanto para que o resultado seja A, sendo que se Deus quer que o resultado seja B? É isso que a gente viu e a gente está vendo acontecer na política. Então a posição de um cristão, a posição de qualquer pessoa que acredita em algum livro sagrado, principalmente eu estou falando da Bíblia e do cristianismo, era o seguinte: orar, chamar as pessoas para um jejum e uma oração, né, para uma campanha dizer, Senhor, faça a tua vontade, para que o presidente eleito, ele seja um bom governante dentro da tua vontade, e ponto final, e seguir o seu curso de vida, e depois deixar que a vontade de Deus se cumpra naturalmente. Então a grande verdade é que a igreja, a maioria das igrejas,
elas não são uma representante ou representante de Deus aqui da verdade da palavra na terra. Na verdade, ela é um partido político disfarçado de igreja. Eles sabem que os planos de Deus não podem ser frustrados, estou falando de versículo bíblico, mas mesmo assim eles lutam até a última consequência contra aquele plano, contra aquele governo, para que no final a vontade de Deus seja feita contrariando as minhas pretensões e as minhas vontades.